Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco, produndissimamente hipocondríaco. Esses versos esquisitos e peculiares que remetem muito à biologia, ciência, doença, são de Augusto dos Anjos, que foi um poeta que conviveu ali em 1884 a 1914. Ele morreu jovem também, de pneumonia. Interessante que ele pegou uma época de transição entre o romantismo, o simbolismo e o parnasianismo. Augusto dos Anjos é um caso raro da poesia brasileira, pelo seu vocabulário extremamente técnico, científico. Ele vai usar como palavras como verme, rutilância, excremento, vai usar metáforas meio esquisitas e peculiares, como por exemplo, chama a meretriz de bebedouro universal dos homens. Todo esse aspecto meio abjeto causa uma certa ojeriza, né? É bem interessante os poemas dele. É um caso raríssimo da literatura brasileira e que não foi repetido. Então ele estaria ali entre um pré-modernismo e um pós-simbolismo, né? Ele usa rimas como os parnasianos, ele vai usar uma sinestesia, né? Mistura de sensações, igual os simbolistas, né? Como Cruz de Souza, né? Em 1890, seus poemas da volúpia dos violões, vozes veludas, veludosas vozes, né? Dos fortes dos violões, né? Aquela musicalidade nos versos, né? Do Cruz de Souza. Ele vai ter um pouco disso também, mas com um vocabulário muito mais científico, né? Que também era da época que ele viveu. Estavam encaminhando as ideias do darwinismo, né? Do evolucionismo, né? De Darwin. A ciência estava avançando. Parece que ele fez um aparato, um caldeirão de influências ali, científicas, biológicas, literárias, e juntou e nasceu esse livro de poesias dele, o Eu, que também foi publicado póstumamente, né? Porque ele morreu muito jovem. E diz os biógrafos que ele compunha seus versos de cabeça, que depois passava para o papel. Tanto que se você for ver algumas versões aí do Poesias Completas de Augusto dos Anjos, tem versos que estão em branco. Tem uma estrofe, tem um buraco no meio, que seriam os versos que ele esqueceu. Ele compunha tudo de cabeça, mas às vezes ele esquecia, não deu tempo dele completar. Que ele faleceu, né? De pneumonia. Que publicou, se não me engano, foi o irmão dele e um amigo dele, póstumamente. E o que eu poderia ressaltar disso aí? Que esse vocabulário esquisito, né? Meio que escroto, digamos assim, né? Sujo, né? Abjeto. Me remete a certas canções da MPB, como por exemplo do Titãs, aquela música O Pulso, né? Do Arnaldo Antunes, né? Que ele fala pneumonia, disenteria, aí fala uma série de doenças, né? Até meio nojento, né? Que também tem um verso do Augusto dos Anjos que ele fala: escarra nessa boca que te beija, né? E como esse poema que foi declamado agora se chama Psicologia de um Vencido, hoje em dia que está na moda ser vencedor, né? Todo mundo é vencedor, todo mundo sai de coach, é coach de alguma coisa, todo mundo quer prosperar, ficar bilionário. Eu, eu já me identifico muito mais com esses poetas que são perdedores. A psicologia de um vencido. Que vencer é a coisa mais. Ser vencido, perder, é a coisa mais humana que existe. Ninguém nasce para vencer o dia inteiro, todo dia, toda hora, né? Lembra também até aquele poema do Fernando Pessoa, né? Não sou nada, nunca serei nada, mas tem em mim todos os sonhos do mundo, né? Então é bastante interessante esses versos científicos de Augusto dos Anjos. E deixou essa herança na nossa imaginário popular, né? Tem a canção também Bichos Escrotos, né? Dos Titãs também. Ratos entre os sapatos. Todo esse cenário assim meio underground, né? Meio escuro, meio pecaminoso, remete à poesia de Augusto dos Anjos, que é um caso único na literatura brasileira, né? Também vamos ver outra canção aqui, tem aquela canção do Jorge Benjor, Spiro Giro, que ele fala de um plâncton. Spiro Giro é de Spirogyra, vai fazer essa brincadeira, vai pegar
como se fosse um verbete do dicionário, né, que explica cientificamente o plâncton. Ele faz uma música com isso. Então seria mais ou menos assim também a poesia do Augusto dos Anjos, né? É uma coisa bem peculiar, né? Uma coisa bem distinta, né? E é extremamente pessimista também. Ele perdeu um filho muito novo, né? O filho dele morreu prematuramente com 7 meses de idade. E esses ideais também meio pessimistas de Schopenhauer, um filósofo pessimista também que estava em voga na época, no finalzinho do século XIX, né? Então tudo isso meio que misturou na mente dele, na verve dele poética, né? Deve ter influenciado muito no seu estro poético e literário. Então fica aí essa indicação, Augusto dos Anjos, que não é muito comentado hoje em dia, um poeta à parte na literatura brasileira, não muito falado, não muito declamado, e um caso ímpar, bastante diferente de tudo que já existiu e existe no nossa poesia brasileira, né?